Fala galerinha, segundo ano, professor Paulo Ricardo, vamos continuar a nossa explicação em torno da sintaxe, da organização de alguns elementos. Lembra que nós paramos nossa aula justamente aí nesse quadrinho, nesse esqueminha aí, né? Isso quando eu mostrei para vocês os termos que estão presentes na oração. São os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios. Aí vamos focar, galera, justamente nesses tópicos hoje aí, nesses azuis e nesses que estão em laranja, beleza? Nas cores laranja. Então a gente vai seguindo aí. O que eu vou mostrar para vocês é a primeira frase que diz assim, ó. O gato preto da Dona Maria bebeu leite quente da panela de barro à noite. Percebam que temos aí um período simples, porque temos a presença de um verbo. Mesma frase é uma frase, porque tem uma compreensão, e é formada por uma oração. O verbo aí, beber. Então, é uma frase verbal. Percebam que também é uma frase bem extensa. E às vezes, numa análise sintática, identificando todos aqueles termos, como a gente viu ali atrás, ó, a gente vai precisar identificar todos esses termos, não hoje, obviamente, mas veja que vários termos desses aí, dos que estão em azul, que estão em laranja, que estão em amarelo, estão presentes. Então, cabe agora a gente conseguir começar a identificar. Então, galera, a primeira dica A primeira, para começar uma análise sintática, é identificar logo o verbo da oração. E eu já marquei o verbo aí para vocês, que é o verbo beber. Beleza? Vocês vão perceber que toda essa frase, por mais extensa que ela seja, ela seguia todas as informações entre o verbo e o substantivo. É justamente isso que eu venho chamar a atenção de vocês, galera. Substantivo e o verbo são as classes básicas numa análise sintática. Então, o primeiro passo é você identificar o verbo. Beleza? É tanto que eu posso resumir toda essa frase à expressão o gato bebeu. Agora, lógico que não foi qualquer gato, foi o gato preto da Dona Maria. E ele não bebeu, e tem que saber o que ele bebeu. Ele bebeu leite, e não é qualquer leite, é um leite que estava quente. E quando foi que ele bebeu? Ele bebeu à noite. Percebam que esses elementos aí, galera, que estão destacados em verde e em azul, são elementos complementares justamente ao substantivo e ao verbo. Mas a essência da frase está justamente no substantivo e verbo. Então, a primeira grande dica é essa, identificar primeiramente o verbo. Aí, galera, passando mais à frente, agora a gente precisa identificar o sujeito e o predicado, que são os termos essenciais. Como identificar, Paulo, o sujeito e o predicado? Lembra lá na quinta série, lá no fundamental, como ela ensinou a gente a identificar o sujeito? Como é que você identifica o sujeito? Pergunta ao verbo. Por isso que eu disse a vocês anteriormente, ó, o primeiro passo é sempre identificar o verbo. Identifiquei o verbo é beber. Aí eu pergunto a vocês, quem bebeu? Quem bebeu foi justamente o gato preto da Dona Maria. Tudo isso aí é o meu sujeito. Mas qual é o núcleo do sujeito? É justamente a palavra gato. Ele é o meu núcleo do sujeito. Paulo, mas está errado se eu disser que todo sujeito é o gato preto da Dona Maria? Não está errado. Agora você tem que lembrar que a palavra gato é justamente o núcleo. Tranquilo? E o que sobra? O que sobra é justamente o predicado. Bebeu o leite quente da panela de barro. Beleza? À noite. Tudo isso aí vai ser o meu predicado. Então a gente acaba identificando os termos essenciais. Tranquilo? Aí, seguindo na análise do sujeito, nós temos aí 3 frases para vocês. Joana colheu as flores foram colhidas por Joana e Joana cortou-se ao colher as flores. Beleza? Identificando o sujeito, aquela mesma estratégia. Quem colheu as flores? Joana. Quem foram colhidas por Joana? As flores. Quem cortou-se ao colher as flores? Joana. O que está sublinhado aí, nós temos a identificação do sujeito. Só que aí eu tenho 3 sujeitos com sentidos, com efeitos diferentes. No primeiro caso, nós temos um sujeito agente, é aquele que pratica a ação. No segundo caso, nós temos um sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação. As flores foram colhidas. E no terceiro caso, nós temos um sujeito reflexivo, ou seja, Joana praticou a ação de cortar, só que ela cortou a si mesma. Beleza? Por isso que nós chamamos de sujeito reflexivo. Paulo, por que é importante saber isso? Porque aí nós vamos ter as vozes. Quando eu tenho um sujeito agente, nós temos a voz ativa. Quando temos um sujeito paciente, temos a voz passiva. Quando temos um sujeito reflexivo, temos uma voz reflexiva. Galera, isso é extremamente importante lembrar pelo fato do seguinte. Sempre que, às vezes, o próprio Enem ele diz que o aluno tem que me dizer que não tem questão gramatical. Tem questão gramatical. Então, ele pode dizer assim, o sujeito, o termo destacado é alvo da ação. O sujeito, o termo destacado é o agente da ação. Quando ele diz alvo da ação. Então, é o sujeito o quê? Paciente. É aí onde o Enem vai lhe pegar. Aí o aluno tem que me dizer que não tem questão gramatical. O sujeito, ele recebe e pratica a ação. Ou seja, há uma ação, há um desenvolvimento de uma ação reflexiva. Por que o nome reflexiva? Porque ele pratica
e recebe ao mesmo tempo. Então o Enem, às vezes, ele não vai trazer os nomes gramaticais puramente, ele traz o conceito. Temos um sujeito que pratica, temos um sujeito que recebe, temos um sujeito que atua de maneira reflexiva. Então, percebendo a ideia, anote isso aí, que isso é extremamente importante. Então por isso que é importante saber esses conhecimentos gramaticais básicos. Tranquilo, gente? De boa? Podem me seguir? Isso é extremamente relevante. Continuando a explicação, aí é importante também lembrar, porque quando eu pergunto o que é o sujeito, muito aluno diz, sujeito é aquele que pratica. Não, sujeito não é só aquele que pratica, sujeito é aquele que pode receber e executar a ação ao mesmo tempo. Beleza? Ok? Vou deixar em stand-by algumas informações que estão aí para a gente dar prosseguimento. Você identifica o sujeito, tudo que sobra vai ser o predicado. Joana colheu as flores foram colhidas por Joana, Joana cortou-se ao colher as flores, tudo o que sobra é predicado. E o que é predicado é tudo o que é declarado a respeito do sujeito. Beleza, galera? Aí, gente, voltando lá para o slide anterior, tem uma informação aí nessa segunda frase, quando diz assim, as flores colhidas por Joana. Aí tem um asteriscozinho, se você for lá embaixo, aí vai dizer assim, o sujeito da voz ativa vira agente da passiva. Paulo, explica para a gente melhor. Vai lá na primeira frase, assim, Joana colheu as flores. Quem é o sujeito? Joana. Então está na voz ativa porque é o sujeito agente. Se eu transformar essa frase para a voz passiva, percebam que Joana, que era agente, ela agora vai ser agente, só que na voz o quê? Passiva. Por isso que eu vou dizer lá na segunda frase, por Joana, vai ser justamente o agente da passiva. E as flores, que era o complemento na primeira frase, justamente agora vai ser o sujeito paciente. Paulo, você falou, mas eu não entendi. Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Quando eu tenho a voz ativa, todos os alunos ouviram aquela música. Todos os alunos. É o meu sujeito. Ouviram é o verbo. Quem ouviram aquela música? Todos os alunos. Beleza? Todos os alunos ouviram aquela música. Quem ouve alguma coisa. Isso é um verbo transitivo direto. Então ele vai pedir um complemento, que é justamente o objeto direto. Quando eu vou transformar, galera, aí para a voz passiva, tá vendo aqui o que era objeto direto, agora vem para ser o sujeito paciente. O que é um sujeito paciente? Aquele que recebe. Aí eu digo, aquela música foi ouvida por todos os alunos. Aí justamente, o que era sujeito na voz ativa se transformou em agente da passiva. Beleza? Paulo, você falou. Aí agora, gente, vocês precisam voltar lá para aquele esqueminha que a gente tinha lá no início. Aquele esqueminha que a gente tinha lá no início. Aí vocês já vão dando baixa em dois elementos. Identificamos em azul lá em cima, sujeito e predicado. Sujeito pode ser agente, pode ser paciente. E o sujeito pode ser reflexivo. Aí lá embaixo, em laranja, o último tópicozinho, a gente acabou de identificar. O agente da passiva. Quando é que vamos ter um agente da passiva? Justamente quando temos uma estrutura frasal na voz o quê? Passiva, quando o sujeito recebe a ação. Se o sujeito recebe a ação, eu vou precisar justamente de um agente da passiva. Aí vocês dão baixa aí nos termos essenciais, sujeito e predicado, e dão baixa em um termo integrante, como vocês vão ver na segunda coluna, termo integrante, tá lá embaixo, segunda coluna, segunda tabela, acharam? Aí tem lá, tópico 2, termos integrantes, agente da passiva. Acabamos de ver 3 elementos sintáticos, sujeito, predicado e agente da passiva. Aí no meio da aula agora eu já tenho um desafio para vocês. Em qual manchete a seguir temos uma construção na voz passiva? A dica, procura um sujeito passivo. Não é isso? E nela há o agente da passiva. Em qual das duas eu tenho uma estrutura passiva e qual delas eu tenho a presença de um agente da passiva? Se tiver, obviamente. Beleza? Esse já é o desafio. Essa é a segunda parte da aula, onde a gente falou de sujeito, falou de predicado e falou do agente da passiva. O gabarito dessa questão aí eu vou dar justamente lá no momento ao vivo, onde a gente vai estar discutindo. Beleza? Tirando dúvidas. Ok? No terceiro momento da aula, a gente vai continuar falando de outros elementos. Beleza? Valeu!